Boa noite, Cuca. Primeiro eu queria saber de você por que o São Paulo caiu tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo e se o Hernanes foi fundamental para essa queda de desempenho do São Paulo no segundo tempo. Eu não sei se ele foi fundamental, né, a ponto de... Nós temos jogado pior o segundo tempo do que o primeiro. Ele teve um desconforto e teve que sair, né, mas ele é um jogador importante. E o Igor entrou em lugar dele, demorou um pouquinho se adaptar. Eu tentei pôr ele mais à frente um pouco, para ele ser um ponta de lança, que nós temos que trabalhar mais isso, para a gente chegar mais dentro da área, para chegar espetando mais o adversário, para ser um segundo atacante às vezes, né? E isso tudo a gente tem que trabalhar. O primeiro tempo acho que nós fomos melhores dentro da nossa estratégia, que era uma estratégia mais objetiva, mais vertical. A gente sabe que o Cruzeiro tem um time muito técnico, um time muito experiente, que gosta de jogar pé em pé, toques curtos, e joga se aproximando, os pontas fecham lá dentro. O Marquinho, Gabriel e Robinho usam, o pivô Fred, o Thiago Neves flutua, um volante sempre chega. Então é uma equipe que tem muito conjunto, está numa pontuação ruim no campeonato, mas com certeza não vai permanecer lá até o final do campeonato, porque tecnicamente é uma grande equipe. Então a gente tinha como contraproposta, né, a velocidade, a verticalidade, e a gente conseguiu sair na frente com 1-0, uma jogada bonita, e a conclusão do Pato. Já no segundo tempo nós não conseguimos encaixar essa mesma velocidade para fazer o segundo gol, porque esse tipo de jogo é um jogo perigoso, pela qualidade técnica e individual que os jogadores do Cruzeiro têm. O Thiago Neves foi muito feliz na falta que ele bateu, que ele cobrou. Foi realmente uma bola indefensável. E depois que nós tomamos o gol, aí nós tentamos buscar a vitória, né? Eu acho que o placar foi justo, fica uma impressão assim, no final de um Cruzeiro melhor, como foi quando nós ficamos com um jogador a menos, e aí eles tiveram duas bolas que poderiam ter ganho o gol no final do jogo. Cuca, desde que você chegou, você tem nos avisado que há um desequilíbrio físico na equipe. Eu quero saber se esse desequilíbrio hoje é fundamental para essa queda de rendimento e se você entende que a paralisação para a Copa América vai ser suficiente para você conseguir resolver esse problema. Lógico que vai ajudar bastante para que a gente tenha, dar uma nivelada geral em todos os sentidos. Não podemos hoje aqui, de forma alguma, pôr a culpa em desequilíbrio físico. Houve um desequilíbrio técnico também. Nós perdemos a qualidade técnica no segundo tempo, coisa que no primeiro tempo tivemos. Quando a gente pôs dois jovens com força, melhorou com a entrada dos dois meninos que entraram, um pelo lado direito, um pelo esquerdo, para que a gente tivesse uma profundidade maior. Até tivemos, né? Mas faltou criar a chance mais viva. A chance mais clara que nós tivemos foi estava 1-0 para nós, num contra-ataque puxado, bem tocado, que nós no último passe erramos. Se a gente ali acerta, faz o segundo gol, aí sim era um jogo para vencer. Cuca, você falou na sexta-feira que talvez o principal problema do São Paulo seja a questão emocional. Isso ajuda a explicar um pouco um desempenho tão ruim em casa. No Brasileiro, por exemplo, só ganhou 1 de 4 jogos, perdeu para o Bahia. Acaba sendo mais difícil olhar e ver o torcedor ali e saber que se o atleta vai errar, vai vir uma cobrança, do que jogar como visitante? Não, no Brasileiro empatou com o Bahia, né? Perdeu na Copa do Brasil. Hoje era um jogo dos mais perigosos que tinham, porque tem um descontentamento grande e natural que o torcedor tem em cima da eliminação da Copa do Brasil. Então, os torcedores vêm para automaticamente cobrar. Eu quero até agradecer grande parte dos torcedores que entenderam o momento difícil que a equipe passa, e incentivaram e deram o seu apoio. A outra parte cobra, lógico que o pessoal sente, né, mas é um sentimento natural, porque após uma eliminação de uma grande equipe sempre fica uma sequela, essa consequência. Agora nós temos 2 jogos fora de casa para fechar essa primeira etapa. Se a gente consegue 2 vitórias, acabamos com 18 pontos, o que é a meta de 2 pontos por partida. São jogos difíceis, Avaí e Atlético Mineiro, mas eu entendo que a gente pode sair com 2 vitórias.
Agora, Cuca, aqui. Dá para explicar essa inconstância do São Paulo durante a partida, né? Como você disse, começou bem, no segundo tempo deu uma queda, depois recuperou no final. E essa pressão da torcida, de alguma forma, pode afetar também o desempenho dos jogadores, principalmente os mais jovens? Claro, claro. Claro, porque é tudo novidade, né? A gente aqui não quer pôr a culpa de forma alguma em ninguém, muito menos no torcedor que vem, que vem, que apoia, incentiva. A grande parte, hoje a grande maioria fez isso, mas tinha uma parte que cobrava, então é natural que o jogador sinta um pouco o jogo, né? Mas vai passar. O Cuca, por mais absurdo que possa parecer, o futebol brasileiro já demonstrou várias vezes esse tipo de problema, né? Sobra para o técnico. Se a coisa não melhora, vai sobrar para o técnico. E você sente o respaldo da diretoria para que você siga esse trabalho até o final da temporada numa boa? Nós vivemos sempre numa insegurança geral no país, né? No futebol. Não só no futebol, né? Mas no nosso ramo. O que mantém técnicos são desempenho e resultados. Alguns é mais o resultado do que desempenho. A gente tem visto aí treinador sair com 70% de aproveitamento. Mas eu não vejo assim um risco de demissão, mas a gente tem que reagir. Lógico que se vier a parada, você tem aí mais 2 resultados ruins, aí já não são mais 5, são 7. Então, eu sou muito vacinado quanto a isso. Eu sei que o que mantém técnico, mais do que tudo, é o resultado. E nós temos que buscar esse resultado. Cuca, um dos problemas que o São Paulo tem enfrentado é o camisa 9, né, o centroavante. Queria que você avaliasse o desempenho do Pato hoje. Jogou um pouco mais enfiado nessa função, se ele fez o que você esperava dele. Então, o que eu peço para o Pato é para que ele flutue entre as linhas do zagueiro e do volante, né? Que ele não jogue de costa, que ele tente buscar essa infiltração. O gol dele foi um gol assim. Mas nós temos que oferecer uma bola diferenciada para ele. Por exemplo, ainda que a gente em 10, não adianta ficar lançando bola direta do zagueiro para ele ou do goleiro para ele. A gente tem que ter a saída de jogo para que ele venha da figura do 9 para o 10 para fazer a jogada, para quem venha, como ele fez, como ele estava fazendo lá na Bahia, até a gente tomar o gol, como ele fez a parte do primeiro tempo aqui. Agora, no segundo tempo, não conseguiu. A gente espetou muita jogada direta, que não é o que a gente queria, nem o que a gente treina, nem o que a gente pede, e que a gente tenha uma saída de bola melhor, né, de trás para frente, para facilitar o trabalho dele. Mais alguma pergunta para o Cuca? Você acabou de dizer que essa não é a maneira que você gosta que o seu time jogue, de fazer ligação direta e tudo mais. Mas essa foi a maneira que o time acabou jogando a maior parte do tempo no jogo hoje. Foi um pedido para você, depois que o time acabou fazendo um gol, por causa do momento que o time vem vivido, ou foi circunstâncias do jogo e o que foi acontecendo foi mais por causa do Cruzeiro? Lá no primeiro tempo não jogou a bola pé em pé, tocou bem a bola, posse de bola foi equilibrada, eles tiveram um pouco mais de posse de bola na segunda etapa. Finalizações foi praticamente igual. O que deu um desequilíbrio foi depois no final, que ficamos com 1 a menos. Mas acho que o resultado do empate foi um placar justo.